adoramos, Jesus. Nós te adoramos, dando a plenitude que o Senhor merece ser adorado, mas com toda a nossa força, com todo o nosso coração e todo o nosso entendimento. Nós adoramos ao Senhor. Queremos a Tua presença, queremos a Tua glória, queremos a Tua graça, queremos o Teu amor, queremos viver a Tua vida a cada dia mais, com mais e mais intensidade, porque o Senhor é o nosso Deus. Mais do que isso, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é aquele que nos amou primeiro, que nos tem dado vida, que nos tem dado paz, que nos tem dado descanso. E nós te adoramos por isso. Sim, nós te adoramos e te glorificamos. Maravilhoso Deus, amado. Nesse momento nós queremos ofertar a Ti o nosso espírito, alma e corpo como sacrifício na Tua presença, porque isso que é cultuar, isso é o culto agradável ao Senhor, quando nós derramamos o nosso coração em totalidade, sem reservas nenhuma, diante do Senhor. E aí então nós conseguiremos experimentar da Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Nós te adoramos, Pai. Nós te glorificamos, exaltamos o Teu nome e rendemos louvores a Ti do fundo do nosso coração. Nós queremos cada vez mais estar na Tua presença e buscar mais da plenitude dessa graça maravilhosa e buscar mais da eternidade. A presença vem até nós. Nós somos transformados de uma maneira que não se pode imaginar, de uma maneira incomensurável. Nós somos transformados no nosso íntimo. E todas as construções em nossas vidas que não vêm de Ti, elas são destruídas pelo poder da Tua presença. Tudo aquilo que é trevas em nós é destruído pela luz da Tua presença. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos. Que nós estamos na Tua presença, tudo muda, tudo se faz novo. Uma vez que nós estamos na Tua presença, nós podemos ser transformados, que é isso que Tua glória faz. Ela nos transforma, queimando todas as trevas que há em nosso coração e trazendo para nós certeza, a convicção, o entendimento de que nós somos filhos da luz, de que nós somos Teus filhos. Nós te adoramos, nós buscamos a Tua presença, nós te agradecemos porque nós podemos ouvir a Tua voz, que nos acalenta e nos transforma. Nós te adoramos.
todas as coisas. Eu te adoro. Eu te adoro. Tu és maravilhoso. Não há ninguém como o Senhor que conseguiu vitória em todos os lugares. Por isso nós voltamos o nosso coração, o íntimo, o mais íntimo, o mais profundo que nós pudermos ir. Nós pegamos todo o nosso ser, com todas as falhas, com todas as imaturidades, com todas as coisas que nós ainda não conseguimos nos libertar, e nós devolvemos para o Senhor. Porque para Ti, por meio de Ti, fluem todas as coisas, passam todas as coisas, tudo foi feito por Teu intermédio. O Senhor é a palavra viva, o Senhor é aquele que esteve desde a fundação do mundo e vai estar quando todas as coisas se findarem. Mas nesse intermédio entre ser o alfa e ser o ômega está o Teu amor, e nós estamos nele. Nós podemos sentir ele, nós podemos abraçar o amor, abraçar a Tua presença, sentir o Teu perdão, sentir a Tua graça. Toda glória, Senhor, toda glória ao Senhor. Amado, 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 nos derretemos diante da Tua presença, nos derretemos diante do Teu amor, nos derretemos diante da Tua misericórdia. Sim, nós Te adoramos. Nós Te adoramos, Deus. Vida minha. Ah, Senhor, como é bom saber que nós somos perdoados. Como é bom saber que nós somos lavados, remidos por Tua glória. Como é bom encontrar em nosso coração a certeza de que nós não vamos perecer no inferno, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, Seu amor. Ah, nós Te adoramos por isso. E descansamos o nosso coração, porque sabemos que, independente de qualquer tormenta que venhamos ter nessa vida, nós encontramos paz em Ti. Nós encontramos paz na Tua presença. A paz que o mundo não pode dar. A paz que excede todo entendimento. Mas se nós podemos sentir ela em nosso coração, porque o Senhor nos traz essa paz. O Senhor nos traz a calmaria. O Senhor nos traz o conforto. O Senhor nos traz o consolo. O Senhor nos traz o Teu amor. E nós Te agradecemos por isso. Nós Te agradecemos por um amor tão grande, por Tua presença em nós. Sim, nós Te agradecemos. Te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Nós Te louvamos. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Se as pessoas descobrissem
a sensação, o prazer da adoração, a leveza que ela traz ao nosso coração. Eu acho que as indústrias de bebida iam à falência. Se as pessoas descobrissem a maravilha que é entrar na presença de Deus e deixar Ele tirar todo o peso e colocar uma felicidade, colocar uma graça, colocar um descanso que só Ele pode nos dar. Mas infelizmente o mundo está no engano. O mundo está perdido. E por isso que Deus trouxe até nós o reino de Deus, o reino dele, para que nós fôssemos resgatados do mundo, transportados de um império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nesse reino onde nós vivemos, do qual nós somos herdeiros, nesse reino não tem problemas, nesse reino não tem guerras, porque Jesus já venceu todas elas. Só temos que desfrutar da paz, da alegria e do descanso que Ele nos oferece, que Ele nos condiciona nessa vida e na próxima. Amém? Nem coloquei o título hoje, não foi? Vamos colocar um título hoje mais ou menos assim: Aprenda a frear. A gente aprende muito a acelerar, mas hoje eu quero falar para vocês sobre como é importante a gente aprender a frear. Uma vez Deus falou comigo, eu estava assistindo uma entrevista de um corredor de Fórmula 1, eu não consigo lembrar quem foi. E aí ele estava falando sobre as corridas de Fórmula 1 e a repórter, o repórter estava falando sobre velocidade, como é importante a aceleração, a velocidade, como é importante chegar na frente. Aí aquele corredor, aquele piloto, ele falou assim: o segredo da Fórmula 1 está mais no frear do que no acelerar. Porque são muitas curvas e todo motor ele é feito para acelerar e muito. Para você ter ideia, um carro de Fórmula Indy, ele vai o quê? A 400 km por hora. 400 km por hora. Por quê? Porque é um círculo oval. Zum, 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 zum. O carro de Fórmula 1 ele não chega a essa velocidade. Numa reta, nos circuitos que tem uma reta maior, eu acompanhei a Fórmula 1 à época. Hoje em dia eu perdi a empolgação. Acho que a maioria dos brasileiros, né? E intenso, ele chega o quê? 300? Acho que não chega a 300, 280 eu acho. 250, 280. Talvez tenha uns que chega a 300, porque uma reta extensa ele consegue pegar uma aceleração. Só que no final dessa reta tem o quê? Uma curva, e geralmente é uma curva fechada. E aí o cara tem que ter uma habilidade para saber o tempo de frear, porque quando ele freia no ponto certo, ele consegue fazer a curva, retomar a aceleração sem perder muito tempo, porque perde um tempo de alguma forma. E aí eu estava naquela entrevista e falei: que interessante, estou acostumado a correr só com a velocidade, mas o tempo da freada é importantíssimo na Fórmula 1. E aí Deus falou comigo assim: a vida hoje ela está muito acelerada. Todo mundo está correndo desembestado. As pessoas elas não têm freado. E aí se você não freia, na frente vem uma curva. E aí não só Ayrton Senna que morreu naquela curva, mas tantos outros que a gente enxerga, que a gente vê
Aquele momento ínfimo, aquele momento rápido, aquela fração de segundo em que você passou do ponto e o carro vai bater num muro de proteção. E aí acabou a corrida. Para ele. E às vezes acaba para um bocado de gente. Então a vida hoje ela está muito acelerada. E cada dia mais. E Jesus preveu isso lá atrás. Ele falou assim, eu vou deixar escrito uma coisa que vai ajudar as pessoas do ano de 2022. Abra sua Bíblia em Mateus 6. É um pedaço do Sermão da Montanha. Nós vamos meditar um pouquinho hoje nesse Mateus 6. E a gente vai entender como essa palavra de Mateus 6, ela se adequa à nossa vida hoje. Mateus 6,19. Como esse texto de Mateus 6, ele serve como um alerta para nós hoje que precisamos parar um pouco. Nós vemos muitas pessoas ensinando como você ser guerreiro, você ser aguerrido, você tomar a frente na corrida da vida. O mundo é assim. Como você tomar a frente nas coisas. Tem pais hoje, quando o menino está na maternidade, fica pensando na faculdade que o filho vai fazer. Como é que vai ser? Acelerando as coisas demais e aí fatalmente ele vai bater no muro. Porque as coisas elas têm um tempo certo. A vida, a maturidade, aprender a lidar com cada momento, com cada situação. Tudo tem um tempo e é tempo para todo o propósito debaixo do céu. Está escrito lá em Eclesiastes 3. E Jesus aqui então ele deixa a seguinte recomendação. Primeiro, versículo 19 de Mateus 6. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem a tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. E aí há muito equívoco dessa passagem. Porque quando a gente pensa em tesouros, em nossa cabeça, a gente pensa logo naquele baú que o pirata escondeu naquela ilha onde tem um xizinho. E quando você acha ele, tudo mudou. Agora eu posso fazer todas as coisas, porque agora eu achei o tesouro. Quando a gente pensa em tesouro, a gente pensa naquele emprego bom, naquele carro, naquela condição onde eu posso tudo no mundo. Só que a concepção de tesouro nesse texto aqui não diz respeito a algo material. Essa concepção de tesouro, ele fala assim: qual é a coisa pela qual você mais dá valor? Tesouro fala de valor. Qual é a coisa que você mais valoriza? Não valorize coisas da terra. Porque a traça e a ferrugem consomem. Não quer dizer que você não deva ter um patrimônio ou uma riqueza ou alguma coisa, mas o que é que enche o seu coração? Quais são as coisas que de fato fazem você feliz? Onde está o seu sentimento de realização? Porque se você colocar esse sentimento de realização, de completude, de felicidade em coisas terrenas, a ferrugem e a traça corroem. Ou seja, se você colocar todo o seu ímpeto, todo o seu esforço, todo o seu prazer, toda a sua vida nas coisas da terra, na terra essas coisas ficarão. Então coloque o seu prazer, ajuntai tesouros, coloque, dê valor às coisas do céu, onde nem traça nem ferrugem consomem e onde os ladrões não minam e não roubam. Uma das frases que eu aprendi cedo e que eu procurei ensinar primeiro eu procurei colocar em prática na minha vida
e depois ensinar para os meus filhos e as pessoas que me ouvem, é que nós não devemos saber o preço das coisas, mas o valor das coisas. E aí quando nós procuramos saber o valor das coisas, nós procuramos também entender quais são as coisas que nós damos valor, porque somos nós que damos valor às coisas. É interessante que quando a gente vai vender alguma coisa, vender um carro, por exemplo, coisa chata é negociar carro. Porque o comprador, ele bota um monte de defeito. O vendedor apaga um monte, procura esconder um monte de defeito e fica naquele, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo outro. Uma vez eu fui vender um carro e o cara passou 40 minutos, não mais. Mais de uma hora, rodeando o carro, e olhava, e abria capô, fechava capô, e balançava para lá, para cá, para cá. E cada vez que eu achava uma coisa, ele falava, ó, tem isso. Olha, tem isso. Aí eu me abusei e falei assim, mestre, eu tô com esse carro já faz 5 anos. Todos os defeitos que tem nele fui eu que causei. Eu sei cada um deles, só que eu não quero consertar, então eu quero vender nesse preço. Então é o seguinte, eu conheci os defeitos, estou colocando esse preço. Porque eu sei os defeitos que eu tenho, você está me dizendo. Agora, se for interessante para você, aí você compra. Se não, a gente parte para frente. Porque ele queria depreciar, que é o jogo da valorização das coisas. Por quê? Porque aquele carro, para mim, ele tinha um valor maior do que o valor custo monetário. Porque nós passamos 5 anos com ele e a gente rodou um bocado com aquele carro. Rodamos bastante. Muitas memórias felizes da nossa família foi dentro daquele carro. Muitas coisas engraçadas. Alguns perrengues também, situações difíceis, foram muitas experiências. Então o valor que aquele carro tinha para nós era muito maior do que o valor monetário dele. Tá, mas ele ficou velho, eu tive que vender. E sabe qual o valor que ele ficou depois que eu vendi? A memória. As lembranças. E vida que segue. Sabe por quê? Porque a ferrugem já deve ter comido ele. Porque era só um carro. É só um carro que vai se destruir, que vai ficar velho. E às vezes nós colocamos tanto esforço nessas coisas, tanta valorização, brigamos. Casais se separam por causa de coisas que vão ser destruídas. Filhos brigam com pais. Amigos brigam por causa dessas coisas. Por quê? Porque o coração está nesses tesouros. E o que é que isso tem a ver com frear na vida? Quer dizer, se você é assim, freie isso na sua vida. É uma dica. Olhe para você. Olhe para a sua vida, olhe para as suas escolhas, olhe para as coisas que realmente têm valor para você. Um dia desse eu conversei com uma pessoa que correu muito na vida para conquistar um bom patrimônio, e aí essa pessoa está passando dos 50, ele olhou para trás e falou assim, não estou encontrando felicidade. É muita coisa e pouca alegria. E aí ela encontrou uma ideologia chamada minimalismo, onde ela começou a cortar um bocado de coisa da vida. E ela disse para mim assim, eu não sou o minimalista radical que deixou tudo e foi viver nas montanhas. Mas só pelo fato de eu ter freado com várias aspirações da vida. Essa pessoa com 50 anos falou, tenho mais 10 ou 15 pela frente de trabalho. Só pelo fato dela ter dado uma freada. Ela disse, eu estou numa paz tão grande. Essa noite eu dormi tão bem. Porque de repente várias coisas que me causavam ansiedade não estão causando mais. E aí eu ficava tomando remédio para poder combater essa ansiedade, porque aquelas coisas ficavam, sabe, aqueles tesouros no meu coração, e eu procurei dar uma freada nisso. Frear. Porque ela chegou no momento em que ela viu a curva da idade chegando e disse, se eu acelerar mais, eu vou bater de frente com a idade, com o tempo, com o desgaste físico, com as doenças que aparecem. E aí é pior. Todo mundo que já chegou lá sabe que é pior, a não ser os nécios, os incultos, aqueles que não conseguem enxergar, porque tem gente velha,
tem gente, não falo velho não, porque velho tem gente já de uma idade avançada, idoso, que não consegue encontrar um contentamento na vida, não consegue olhar para trás e ver nada de felicidade, porque passou a vida toda correndo atrás de alguma coisa, e quando tinha essa coisa, corria atrás de outra coisa, e está velho, idade avançada, os dias se findando, porque todo mundo vai morrer. E aí aquela frase de Jesus fala: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Você correu tanto atrás de tantas coisas que não trouxeram felicidade. Precisamos atentar para isso. Por que nós estamos correndo tanto? Por que nós estamos, porque eu tenho uma vida difícil, porque eu sou pobre, porque eu não tenho essas coisas, porque eu preciso dessas coisas, e as pessoas correm atrás de coisas e muitas vezes deixam de se alimentar bem porque precisam ter o carro que o outro tem, ou a segunda casa, ou o celular que o outro que viu na propaganda, que é o top dos top. E essas coisas são caras, essas coisas elas são feitas para sugar. Então muitas vezes nós não temos esse recurso, a condição, e não encontramos contentamento nisso. Porque nós vemos a propaganda de alguém que tem isso e achamos assim, aquele cara é feliz porque ele tem isso. E achamos que ter isso também vai trazer a felicidade. Então frear é necessário. Para poder fazer a curva e passar para uma nova fase da vida. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E Jesus continua dizendo assim: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Quando eu li esse texto antigamente, eu achava ele meio deslocado do meio do texto. Porque Jesus está falando aqui sobre tesouro, e depois ele volta no 24 a falar sobre dinheiro, sobre mamon, e coloca no meio 2 versículos falando sobre os olhos são a candeia da alma. E aí eu achava assim, sei lá, não consigo encontrar a conexão de texto. Mas quando você vai ler e você começa a olhar para dentro de você, e é isso que a palavra tem que fazer em você, e quando ele fala de tesouro, e quando ele fala de valores, ele fala assim: para onde os teus olhos estão olhando agora? Os teus olhos estão olhando para a luz? Os teus olhos estão olhando para trevas? Os teus olhos estão olhando para aquilo que realmente é um valor para você de vida, de relacionamento, de pessoas, principalmente de Deus, de vida eterna? Ou seus olhos estão olhando para aquilo que é natural, para essa carreira desenfreada que é a vida? Porque a candeia dos olhos, a luz dos olhos, aliás, a candeia do corpo, a luz do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, se eles olharem na direção certa, se eles não olharem para os tesouros da terra, o teu corpo terá luz. Ou seja, se você olhar na direção certa, caminhar na direção certa, tem uma palavra em Provérbios que fala assim: inclina os teus ouvidos à palavra, olhe na direção. A gente precisa saber para onde nós estamos olhando, porque nós estamos numa caminhada nessa vida. Precisamos saber a direção que nós estamos indo, porque nós estamos numa carreira nessa vida. Eu lembro que Ayrton Senna, ele era uma das melhores chances dele era quando chovia. E aí eu lembro uma vez um vídeo colocado no capacete de um piloto, na chuva, aquele nevoeiro vindo na frente, o spray do carro que está na frente, e aí ficava no vidro do capacete. E quem já andou de moto na chuva sabe como é, quando começa a bater água aqui, não tem um limpadorzinho, você não consegue enxergar nada. Se você não souber para onde você está indo, por que o Ayrton Senna era bom? Porque ele tinha uma capacidade incrível de memorizar a pista.
Então, mesmo que ele tivesse embaçado, ali com 30% de visibilidade, ele sabia onde é que ele estava na pista, ele sabia frear nesse lugar exato. Então, quando todo mundo freava antes com medo, ele freava depois. E quando todo mundo estava preparando a acelerada, ele já tinha retomado a aceleração. Então, ele sempre passava na frente, ele conseguia memorizar, e aí o mínimo vulto ele conseguia enxergar. Os olhos dele conseguiam perceber, porque ele sabia onde ele estava indo. Você sabe para onde você está indo? Você consegue enxergar as curvas da vida? Você consegue enxergar aquilo que vem pela frente? E aí entra a sabedoria de Deus. Quando você consegue enxergar o que vem pela frente, como enxergar o que vai acontecer? Como enxergar? Vamos pegar um jovem, qual profissão que eu vou fazer? Um adolescente aí que está saindo do ensino médio, que quer fazer uma faculdade, quer ter um emprego. Como saber quais são as escolhas que eu vou tomar agora que vão me fazer feliz na frente? Como ter essa certeza? E eu digo para você uma coisa, na vida natural você nunca vai ter essa certeza. Você nunca vai ter, porque você vai fazer as escolhas de acordo com as informações que você tem na sua mente, você vai fazer as escolhas de acordo com aquilo que você vai projetar, calcular, pensar, você vai fazer as escolhas de acordo com tudo que você consegue enxergar dentro do âmbito natural. E esse âmbito natural ele é limitado. Mas quando você entra em Deus, o Espírito Santo lhe dá direções. Direções, queridos, mas direções importantes que vão guiar toda a sua vida. Uma das vezes que Deus falou comigo mais forte foi num sonho que eu tive. Eu fazia o curso de enfermagem. E aí a escola de enfermagem na época entrou em greve. Passou 8 meses, ou foi 9 de greve. 8 meses, senhora, o curso era público. Então eu estava ajudando numa igreja o tempo todo, integralmente. E aí um dia então eu acordei com uma ideia. Não vou voltar mais para o curso de enfermagem. Não vou. Minha vida é ser pastor. Eu vou pegar essa direção para começar a partir de hoje. Eu chamei o pastor e falei assim, olha, não vou voltar mais. Cheguei para minha família e falei assim, não vou voltar mais. Eu tinha 20 anos, entre 19 e 20 anos na época. Não vou voltar mais e eu não quero mais fazer curso de enfermagem. Minha vida é o ministério. Vou ficar orando em línguas e jejuando e avançar nisso aí. É de Deus. É uma vontade de Deus. Era uma direção, era um desejo do meu coração de servir a Deus. Era um chamado. Eu já entendi naquela época que eu tinha um chamado de pastor. E aí eu acordei uma madrugada. E eu estava naquela sala onde eu fazia o curso de enfermagem. Eu me vi lá sentado de fora. E era uma aula. E eu consegui enxergar todas as pessoas, meus colegas de sala ali. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, isso não é tudo que eu tenho para você. Mas é necessário que você termine. Essa é a direção. E aí eu me acordei de noite. E fiquei sentado ali no colchão, pensando. Voltei a dormir e quando acordei de manhã, acordei com uma decisão. Vou voltar para o curso de enfermagem. Aí voltei para lá, terminei o curso de enfermagem. E hoje, 25 anos depois, eu continuo trabalhando e toda a direção da minha vida, de pessoas, de lugar onde Deus quis que eu estivesse nesse ano. Toda a direção da minha vida de patrimônio, toda a direção da minha vida de trabalho, toda a direção da minha vida de descanso, de estabilidade, se deu por conta dessa obediência lá atrás. Mas e se eu não tivesse obedecido? Bem, eu teria seguido por um outro caminho. Mas a voz do Espírito me deu a certeza de que essa era a direção. E aí foram várias direções, depois que eu ingressei nesse caminho, foram vários trabalhos por onde eu passei, foram várias situações onde eu escutava o Espírito Santo dizer para mim assim, vai,
Faz, vai, faz. E quando eu ia nessa direção, eu sabia que isso era o certo. Ainda que eu não enxergasse na frente, mas era o certo. A palavra de Deus em nós, a comunhão com o Espírito Santo, ela nos dá uma certeza, nos dá uma fé de que as coisas elas vão acontecer. E isso traz descanso para o nosso coração. Para quê? Inclusive para que a gente aprenda a frear, para que a gente aprenda a colocar o pé no lugar certo. Tem um ditado que diz assim, a fé funciona da seguinte maneira. Primeiro você coloca o pé, depois Deus cria o chão. Só que você coloca o pé onde Ele diz para você colocar o pé. Você coloca o pé, Deus cria o chão. Você coloca o pé, Deus cria o chão. Você coloca o pé, Deus cria o chão. E assim você vai, caminhando por fé. Só que cada pisada dessa é uma pisada na direção dele. E aí, quando nós andamos nisso, nós temos que muitas vezes abdicar de várias coisas, frear várias coisas, muitas vezes em relação àquilo que é a vida, dar um passo para trás em algumas situações, acalmar, sossegar a alma, esperar o tempo certo. E isso é difícil hoje para muita gente, porque as pessoas entram numa carreira, e quando eu falo carreira, eu não falo carreira profissional, eu falo numa carreira de correria mesmo, logo cedo, desde ali quando você senta na sala de aula no primeiro ano, e aí você começa a fazer as provas, começa a fazer as avaliações, tem um do lado, tem um do outro, esse tirou nota maior, esse tirou nota menor, eu estou com a nota assim, eu sou o primeiro da turma, eu sou o segundo da turma, eu sou o último. Começa daí toda esse frenesi de concorrência. E quando chega no vestibular, você está aqui, aí você está olhando para o lado, olhando para o outro, um concorrente, que curso ele vai fazer? Será que é o mesmo que o meu? E aí você entra na faculdade, e aí você está lá olhando assim, poxa, tem tanta gente aqui, eu vou para essa profissão, serão 50 profissionais igual a mim no mercado de trabalho, será que tem espaço para todo mundo? Você fica com aquela coisa na cabeça, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E aí você vai para o mercado de trabalho, e você vai trabalhar no canto, aí tem outro que trabalha, e você vai para um concurso, e você vai para não sei o quê, e você quando entra no concurso, aí, olha, é um desembeste de situações que onde é que você vai parar? Aí você pergunta, não, você não fez isso, pastor, você não fez curso, você não trabalhou, você não passou em concurso. Sim, eu fiz, mas em cada uma dessas etapas eu tive uma direção do Espírito Santo. Eu estou falando de alguém que já está chegando na metade. Daqui a pouco eu chego nos 50. E a minha vida ela foi muito boa. Tem sido, mas até aqui é uma vida de descanso. O que é a vida de descanso? É que você escuta o Espírito Santo nas diversas situações. Desde quando eu queria fazer uma reforma em uma casa, e eu fui orar, o Espírito Santo falou para mim assim, não faz a reforma não, compra o terreno e constrói outro canto. São pequenos detalhes que trazem, desde quando a gente pegava o carro e saía no final de semana, no sábado, andando por Maceió, procurando onde tinha terreno para poder, vamos ver tal canto. Cada final de semana a gente ia no lugar, orando ali, Espírito Santo direciona, até que um dia o Espírito Santo direcionou esse local aqui, e nós então construímos essa casa. Queridos, andar em Deus, andar assim, de uma maneira tranquila, é muito bom, de uma maneira em paz, de uma maneira que você não fica sendo levado por essa ansiedade da vida. E aí, onde é que os seus olhos estão olhando? Porque se os teus olhos forem bons, se eles olharem na direção certa, todo o teu corpo terá luz. Viu como o texto encaixa? E aí ele fala, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou algumas traduções têm a Deus e a mamon. Quando a gente fala assim, não podeis servir a Deus e às riquezas, porque ninguém pode servir a dois senhores. Ah, então eu tenho que ser pobre. Não. Ah, então eu não posso, porque crente não pode ser rico, porque senão vai estar servindo a mamon. Na verdade, quando você tem um dinheiro, é você que tem o dinheiro ou o dinheiro que tem você? Eu nunca tive dinheiro de muito. Dinheiro de muito assim, vamos botar de 500 mil, 1 milhão. Nunca tive essa sensação de ter esse tanto de dinheiro. Uma vez perguntaram para mim o que eu faria se eu tivesse um dinheiro de muito.
Uma pessoa foi jogar na Mega Sena e falou assim, ora aí que se eu ganhar eu vou te dar o dízimo, 10%. Parece que era 30 milhões. Aí dá quanto? 3, né? 3 milhões, 10%. 3 milhões, ó. Ora aí que a gente tá. Aí ela parou assim e perguntou assim, tu vai fazer o que com 3 milhões? Eu falei assim, óbvio, eu vou gastar. Eu vou gastar todinho. Em quê? Eu falei, não sei, eu vou pedir a orientação do Espírito Santo, que não falta a oportunidade para gastar. Não vou gastar como muitos gastam. Eu vi uma entrevista de um cara uma vez que ganhou na Mega Sena, sei lá, na loteria, e gastou todo em um ano. Disse que alugou um hotel de um andar todinho. Sabe para quê? Para farra. Para libertinagem, para luxúria. Luxúria. Disse, aluguei aqui o andar todinho desse hotel aqui, e foi não sei quantos dias com mulheres, bebida, drogas, tudo que o mundo pode oferecer, Tá, esse aí não amou o dinheiro, mas amou a luxúria. Tem outros que pegam o dinheiro e guarda com um amor. Eu conheci um cara que ele ganhou uma herança, 5 milhões de herança. E aí ele estava uma vez conversando, reclamando do preço da carne. E ele disse assim, eu não compro carne de 70 reais. Não, eu só compro carne de segunda, vou gastar dinheiro com carne. Carne é tudo carne. Porque ele pegou um apego àquele dinheiro, ele tinha medo de perder aquilo. Então eu tenho que cuidar cada centavozinho, porque se eu perder isso aqui eu não tenho mais nada, eu vou ficar pobre de novo. E aí o dinheiro tinha domínio sobre ele. Parece que quando eu estava falando com ele, eu via assim as garras do dinheiro encravadas no coração dele, dizendo assim, você vai morrer desse jeito, com essa mesquinhez. Dominando. Você não pode servir a Deus e a riqueza. Aqui a palavra fala servir, não quer dizer, não diz assim, você não pode ou ter dinheiro ou ter Deus. Está dizendo aqui, você não pode servir a Deus. Servir significa quem domina sobre você. Você pode ter dinheiro, mas ele não dominar sobre você. Por quê? Porque se você serve a Deus, você vai ter liberalidade. Você descobre que a melhor coisa é dar do que receber. E se você descobre que Deus colocou sobre você bênção, vai ser para você abençoar. Por que Abraão era abençoado? Porque Abraão não estava nem aí. E Ló disse assim, eu vou para o lado mais verde. E Abraão disse, escolhe o lado que você for para um, eu vou para outro. Então Ló escolheu o lado verde das campinas e Abraão seguiu para o lado do deserto. E aí o lado que Ló foi para onde? Sodoma e Gomorra. Virou tudo pó. Queimou, tocou fogo. E Abraão? Abraão caminhou sobre a Jerusalém celestial, a Canaã celestial. Porque não foi a terra que Abraão viu o céu. Ele ajuntou tesouros no céu. Mas Abraão morreu rico e deixou riqueza para Isaac. Isso não faz diferença nenhuma, porque depois veio fome na terra e todo mundo passou necessidade. Porque a vida é assim na terra, vai e vem, sobe e desce, guerra aqui, guerra ali. Chove demais, seca demais, dólar sobe, dólar desce. E as pessoas ficam nesse frenesi, nesse estresse, nessa coisa. Precisamos aprender a sossegar o nosso coração. Não é quer dizer que você não vai fazer essas coisas, mas você não pode deixar que essas coisas dominem sobre o seu coração. Você não pode servir a Mamon. Você vai servir a Deus, porque não se pode servir a dois senhores. Ou você é servo de um, ou você é servo de outro. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vida, pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, nem pelo que haver de vestir. Isso ele está falando para quem serve a Deus. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as roupas? Olhai as aves do céu, que não semeiam, não plantam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Por quê? Porque aves são criaturas, nós somos filhos. Se ele mantém assim criaturas que vão virar pó e que não têm alma, que não têm espírito, ainda mais nós que somos filhos. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? O que é que você pode mudar daquilo que você é? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos?
Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Salomão foi um homem que teve muitas coisas, de tudo provei. Ele escreve lá em Eclesiastes. Lê Eclesiastes. Eclesiastes são poucos capítulos, acho que não dá 3 páginas da Bíblia. Ele fala assim na Eclesiastes: tudo eu provei e vi que tudo é vaidade. Não tem nada de novo debaixo do sol. É correr atrás do vento. E ele vai enumerando várias coisas que ele fez, de mulheres, de riquezas. Rainha de Sabá, quando veio conhecer Salomão, ela ficou com ar de louca. Ela disse assim: eu nunca vi tamanha sabedoria, tamanha riqueza, tamanha glória. Ela ficou bestificada, era uma rainha. E aí o próprio Salomão depois fala assim: tá, uma época essas coisas encheram meu coração, mas agora é tudo vaidade. O que fica? O que é importante? E aí ele termina Eclesiastes dizendo assim: olha, apegue-se a Deus, afaste-se do mal, busque a sabedoria do Espírito, porque essa vai trazer vida, vai trazer paz, vai trazer descanso, vai trazer a direção para a vida. Onde você está. Você pode ser feliz onde você está. Você pode ser feliz agora. Ah, mas falta isso ainda para mim, eu não tenho aquele carro, eu não tenho aquela casa, eu moro em casa dos outros, eu não moro, eu estou perdido na vida. Você pode encontrar felicidade onde você está, porque onde você está agora, o Espírito Santo ele pode falar com você. E pode trazer uma direção, pode trazer uma paz, pode trazer um novo caminho para você, no lugar onde você vai sair da situação de dificuldade e encontrar descanso, encontrar alegria e encontrar a paz. Se você quiser servir a Ele. Amém? Pois se Deus, que assim veste a erva do campo, versículo 30, e que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis inquietos ou ansiosos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Certamente o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Por isso, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro. Quando ele fala primeiro, quer dizer que vem primeiro, vem segundo, vem terceiro, vem quarto, e tem várias coisas que nós buscamos na vida. Você não vai deixar de buscar as coisas da sua vida, você não vai deixar de fazer faculdade, você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de fazer as coisas da vida, você não vai deixar de estudar. Você vai fazer essas coisas, mas antes de todas elas, a primeira coisa é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas, não são algumas, mas todas essas coisas, comida, vestuário, dormida, felicidade, tudo que diz respeito ao mundo, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por que acrescentadas? Porque o mais importante você já tem, que é o reino de Deus. Quando você busca primeiro o reino de Deus, que você tem o reino de Deus no seu coração, todas as coisas da vida lhe serão acrescentadas. Tudo que eu tenho hoje na minha vida, de família, de filhos, de amigo, de trabalho, de patrimônio, todas as coisas que eu tenho na minha vida são acréscimos que Deus tem colocado na minha vida, porque o primeiro, o principal, aquilo que é importante, eu já tenho aqui dentro, que é o quê? O reino de Deus. Por isso não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Então ele falou assim: não cuide das coisas que tem pela frente. Quando você tiver o reino de Deus dentro de você, a eternidade está dentro de você. Então não vai ficar ansioso pelo amanhã. Por quê? Porque quando você está no reino de Deus, o Espírito Santo ele vai dar a direção para amanhã. Aí você vai fazer o que hoje? Descansar, porque o amanhã está em Deus. Está guardado. E o depois da manhã? E o depois do depois da manhã? E toda a sua vida está guardada em Deus. E o Espírito Santo vai trazer essa direção para você. Quando? Quando você
buscar primeiro o reino de Deus. E como é que se busca o reino de Deus? Primeiro dá uma freada nessa curva da vida. Freia. Freia com força. Se possível até para. Deixa os outros passarem. Depois que você frear, aí você vai observar o que você precisa. Aí você vai fazer como isso? Você vai entrar no teu quarto. Você vai buscar o teu pai em secreto. Que o teu pai que vem em secreto te recompensará abertamente. Você vai buscar primeiro o reino de Deus. Pare essa corrida e mude a trajetória, mude o seu olhar, mude o seu coração, mude os seus olhos. Tire os seus olhos das trevas do mundo e coloque os seus olhos na luz do reino de Deus, na presença de Deus, porque o Espírito Santo ele tem uma direção para você. O Espírito Santo ele tem um propósito, ele tem um plano traçado, ele já tem toda uma pista, uma caminhada, toda uma estratégia pronta na qual você vai ser vencedor? Não, você vai ser mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Mas é preciso uma mudança para isso. É preciso fazer uma convergência, é preciso mudar a rota, é preciso mudar a estratégia, é preciso mudar o olhar, é preciso mudar a mente, é preciso de metanoia, mudança de mente, mudança de entendimento, mudança da forma de pensar. Parar de pensar segundo os conceitos do mundo e começar a pensar segundo o entendimento do Espírito Santo, o entendimento da palavra revelada ao seu coração. Porque se você buscar dessa maneira, o Espírito Santo vai trazer a direção para a sua vida. Como é que eu sei? Porque trouxe para mim. Quando eu era um jovem mancebo, eu busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esse reino ele tem crescido dentro de mim e todas as coisas me têm sido acrescentadas. Só encontrei felicidade nesse caminho. Só encontrei felicidade nesse caminho. Tudo. Para quem não tinha nada, eu encontrei felicidade de família, de filhos, de tudo mais. Eu coloco um desejo no meu coração e Deus realiza. Às vezes eu coloco o desejo de conhecer um lugar e Deus providencia. É tão bom andar assim, sabendo que o nosso Pai que nos ama pode nos dar todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós buscamos primeiro o reino de Deus. Então freie a sua vida. Freie na curva. Já estou na curva, freie. Estou acelerando na reta, freie. Estou entrando no carro, freie. Pare tudo. E busque a presença dele. Porque é na presença dele que estão as respostas que você precisa. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Coloque o seu coração em Deus. Como uma pessoa que está dentro de você. Para que você possa escutar a presença do Espírito Santo dentro de você. Pai, nós oramos nesse momento. E colocamos dentro de Ti o nosso coração. E o coração daqueles que estão nos ouvindo. Para que o Senhor fale com intensidade. Para que possa gerar fé no coração. Para que possa gerar a certeza de que o Senhor é um Deus cuidadoso, de que o Senhor é um Deus bom, de que o Senhor sabe das coisas. E nós só precisamos ter fé, ser obedientes, seguindo a direção que o Senhor tem para as nossas vidas. É o que nós precisamos. Oramos por esses que estão aflitos. Oramos por esses que estão com o coração angustiado. Que o Espírito Santo venha com bálsamo sobre o coração deles, trazendo a paz que excede todo o entendimento e a certeza de que o Senhor
tem tudo sob controle a partir do momento que nós entregamos o controle nas tuas mãos. Entrega o controle a Ele, porque Ele sabe o que faz. Ele é Deus e Ele nos ama. Muito obrigado. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado por você estar conosco nessa noite, em mais uma reunião. Deus abençoe a sua vida grandemente e até a próxima reunião em nome de Jesus. Amém.